Vamos começar nosso devocional com uma linda oração, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos e fechar nossas mãozinhas. Papai do céu, abençoe nosso devocional de hoje. Muito obrigado por estar aqui, junto com quem gosto, junto com os meus amiguinhos. Abençoe todos aqueles que estão no hospital, Pai. Dê uma cura para a vida deles, Senhor. Abençoe minha família, os meus amigos. Não deixe nada de mal acontecer com eles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, crianças? Com alegria irei minha oferta entregar, para que a obra de Deus possa continuar. Que grande privilégio fazer parte dessa missão. A minha oferta ofereço a Deus em adoração. Com alegria irei minha oferta entregar, para que a obra de Deus possa continuar. Que grande privilégio fazer parte dessa missão. A minha oferta ofereço a Deus em adoração. A minha oferta ofereço a Deus em adoração. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E a nossa lição bíblica de hoje vai falar sobre a primeira briga. Alguém já brigou com você sem você ter feito nada? Isso que nós vamos falar hoje. E antes de nós começarmos, vamos ler comigo, pega aí a sua Bíblia, vamos ler em Mateus, o capítulo 5 e o versículo 8, que diz assim: Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Esse é o versículo que nós vamos memorizar no nosso coração, para que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus, tudo bem? Então, essa semana você tem que decorar e guardar este versículo no seu coração. Mateus 5, 8. Feliz as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Adão conheceu a Eva e eles tiveram o primeiro filho homem, que se chamou Caim. E Eva ficou muito grata ao Senhor, porque o Senhor, crianças, Ele é maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós podemos ver isso lá em 1 João 3, que diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas, é Ele que nos forma dentro da barriga da nossa mãe, e Ele cria os ossos, a pele e todo o nosso rosto. Ele é muito perfeito e Ele nos ama muito, crianças. Ele ama a mim, viu? Ele ama você que está aí assistindo também. E Eva ficou muito grata por isso, porque Deus havia dado a ela um filho homem. E como se não bastasse, crianças, Deus deu o segundo filho homem para ela, que se chamou Abel. Abel, ele cresceu e ele se tornou um pastor de ovelhas. E vocês sabem, pastor de ovelha é aquele que cuida das ovelhas, dá água, alimento para as ovelhas, cuida delas para que nenhum animal venha comê-las ou que elas possam fugir. Então ele foi
pastor de ovelhas. E Caim cresceu também e ele se tornou um lavrador da terra. Ele cuidava dos alimentos, ele plantava, colhia, um agricultor. E aconteceu um dia que Caim, ele ofertou ao Senhor dos frutos da terra que ele cuidava. Ele ofertou ao Senhor dos frutos da terra e Abel, ele ofertou da primícia das ovelhas que ele cuidava. E o Senhor, crianças, ele se atentou assim, ele se atentou tanto para Abel quanto para a oferta que ele havia entregado. Mas aconteceu uma coisa, crianças. Deus, ele não se atentou tanto para Caim quanto para a oferta que ele havia entregado. Crianças, os olhos do Senhor estão por toda a terra e ele conhece o que está dentro dos nossos corações. E provavelmente, crianças, o que tinha dentro do coração de Caim, a forma que ele entregou a oferta, não estava agradando a Deus. E eu vou ler para vocês Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó. Eu, o Senhor, examino a mente e provo os corações, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele não se atentou, porque havia algo de ruim dentro de Caim, que é o pecado. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. E o que é o pecado? É tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, que a gente faz e não agrada a Deus. E aconteceu que tanto é, crianças, que ele ficou muito irado. Caim ficou muito bravo e o seu semblante caiu. Mas Deus é muito bom, crianças. Ele perguntou ainda para Caim: por que você ficou irado? Deus sempre nos dará a oportunidade de nos arrepender, de confessar a Ele os nossos pecados. E isso, crianças, foi dado através do que Jesus fez por nós. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e depois ele ressuscitou para que todo aquele que nele cresce não tivesse uma vida de pecado, uma vida de tristeza, de castigo eterno, mas que tivesse uma vida feliz, plena em Cristo. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Então, Deus, ele sempre nos dará essa oportunidade de nos arrepender. E Deus ainda falou assim para ele, ó: se bem fizeres, não haverá aceitação para você? Agora, olha só, se não fizeres o bem, o pecado está próximo. Será o seu desejo e ele te dominará. O pecado, crianças, está dentro do nosso coração, porque, como eu falei, nós temos uma natureza pecaminosa, então ele está sempre próximo de nós. Porém, se a gente não fizer o bem, se a gente não orar ao Senhor para que Deus tire do nosso coração toda e qualquer impureza, qualquer pecado que esteja nos atrapalhando, ele vai entrar e vai invadir o nosso coração como um desejo, em forma de desejo. E aquilo que o nosso coração desejar, ele vai fazer. E tanto é, crianças, que sabe o que aconteceu? Caim, Deus deu a oportunidade para Caim, mas Caim não ouviu a voz do Senhor. Ele deixou o desejo do pecado entrar dentro do coração dele. E quando eles estavam lá no campo, estava ele e Abel, ele
foi para cima de Abel. Ele foi para cima de Abel, crianças. Olha o que o pecado fez. Ele permitiu que o pecado entrasse em forma de desejo e ele matou o seu próprio irmão. Isso é muito forte, crianças. Isso é muito triste. Olha o que o pecado faz com a gente, se a gente permitir que ele atue em forma de desejo ao nosso coração. Por isso, crianças, Deus sempre vai nos dar oportunidade. E ele deu mais uma oportunidade para Caim. Ele disse assim: Caim, cadê o seu irmão? Deus já sabia de tudo, crianças, o que Caim havia feito. Só que ele estava dando mais uma oportunidade para que Caim confessasse e se arrependesse do seu pecado. Mas sabe o que Caim disse? Vocês acham que Caim, ele se arrependeu e confessou o que ele havia feito? Não, crianças. Ele não confessou. Ele pegou e falou assim: não sei. Olha o que ele falou. Ele falou que não sabia o que havia acontecido com seu irmão. Aí, o que sabe o que aconteceu? Deus disse: que fizeste, Caim? O que fizeste? Agora, maldito tu és, e serás afastado da terra, quando nós não nos arrependemos, criança, do pecado. Nós somos afastados literalmente de Deus. Deus, ele nos ama, ele quer nos proteger, mas se nós não optarmos por estar perto dele, ele irá se afastar. E tudo isso por causa do pecado. E ele disse assim, ó: quando você for cultivar a terra não vai ter mais força para dar o fruto, e serás fugitivo, você vai vagar por toda a terra. Caim, ele achou que o pecado dele não havia mais perdão. E isso, crianças, é o que o inimigo faz. Ele quer, quando nós pecamos diante de Deus e diante dos homens, o inimigo quer colocar no nosso coração que nós não temos mais perdão diante de Deus. Mas nós temos sim, por causa do que Cristo fez por nós na cruz. E ele estava achando, ele falou assim: é maior a minha maldade do que eu possa suportar. Hoje me expulsas da terra e eu me esconderei da sua presença. Serei fugitivo, vagarei na terra e quem me encontrará irá me matar. Olha só, ele mesmo se condenou dizendo que ele ia ficar longe da presença de Deus. E Deus, crianças, Deus sempre irá nos dar a oportunidade de estarmos próximos dele, de estar pedindo perdão pelos nossos pecados. E sempre, como sempre, o Senhor, ele é misericordioso. Sabe o que ele fez? Ele falou para Caim assim, ó: o Senhor, ele pôs um sinal na vida de Caim, como uma proteção, para que ninguém o ferisse ou matasse ele. Por mais que ele havia feito uma coisa muito errada diante de Deus e diante dos homens, Deus ainda colocou um sinal para que ele não viesse ser ferido ou que ninguém viesse a matar. E sabe o que aconteceu? Depois disso, Caim, ele saiu da presença de Deus, ele saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. E nós podemos ver com isso, crianças, que nós temos a oportunidade de estar perto de Deus ou distante de Deus, porque Deus nos criou para que nós estivéssemos perto dele. Deus nos criou para que nós ofertássemos a ele o melhor que nós temos. E não ofertar as coisas da forma que não agrada a ele, não é? E ele sempre nos dará, crianças, a oportunidade de que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Ele sempre nos perdoa. Então, se você ou se eu um dia nós pecarmos, nós temos a certeza de que através de Jesus ele pode nos perdoar de todo pecado. Vou ler para vocês, crianças, o que diz
o livro de Provérbios, no capítulo 28 e o versículo 13, que diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que possamos, a partir de hoje, crianças, sempre que nós pecarmos diante de Deus e diante dos homens, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa sempre estar limpando o nosso coração de todo mal. Porque lembra, quando nós não fazemos o bem, o pecado sempre está muito perto e ele invade o nosso coração em forma de desejo. Então vamos pedir a Deus que nos livre de todo mal. Vamos fazer uma oração comigo agora? Senhor Jesus, nós estamos diante a sua presença e nós aprendemos e sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode nos limpar, nos purificar de todo e qualquer pecado. Então, Senhor, vê se há em nosso coração algum caminho mau e nos limpa, Senhor, nos livra de todo o mal. Esteja no nosso coração, que possamos guardar a sua palavra, ó Deus, no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Esteja conosco, Senhor, durante o dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a vida de vocês no dia de hoje. Tá bom? Tchau, até mais!